A Grande Onda de Kanagawa é uma das impressões japonesas mais famosas do mundo. Kanagawa contemplava o assunto, no caso as ondas, por um longo tempo, mas como os impressionistas, ele não as desenhava como as via. Para ele, o importante era recriar a sensação de ameaça. Um efeito acentuado pela inclusão de pequeninos barcos. A arte não se desenvolveu da mesma forma no mundo todo. As paisagens eram muito populares na China, bem antes de surgirem na Europa. É a prova da veneração dos chineses pela natureza. O interesse nas formas de arte tradicionais cresceu no último século. Cresce a demanda por cerâmicas chinesas, esculturas budistas, máscaras africanas e vasos maias. Mas o turismo é uma ameaça à criação artística. O mercado turístico incentiva os artistas a usar técnicas de produção em massa. Parar de produzir arte para produzir mercadoria. Ovos de Páscoa ucranianos, romenos e russos, por exemplo. Os mais finos são obras de arte. A tradição remonta ao século XII, pelo menos. Decorar ovos não necessariamente para a Páscoa. Os ovos são símbolos da fertilidade e são magnificamente decorados. É preciso procurar muito para encontrar finas criações individuais, porque eles são feitos às centenas, aos milhares. Existem em toda parte. Em décadas recentes, artistas do mundo todo se voltaram às raízes tradicionais e aos elementos integrantes de sua cultura para trabalhar. Alguns, depois de treinar no Ocidente, voltaram para casa e redescobriram a própria arte. Às vezes, parecemos quase ver um Jackson Pollock chinês, só que com uma noção de natureza, paisagem, árvores, água, ravinas. Mesmo sendo uma versão abstrata, pode ser uma obra extremamente bela. Como resultado desta polinização cruzada mundial, as fronteiras que separavam a arte do artesanato desapareceram. Lembro de quando fizemos a exposição Os Mágicos da Terra, mostramos a obra de um artista africano que fazia caixões, mas eram caixões deslumbrantes, decorados de forma a lembrar a personalidade do finado. Eram uma beleza, verdadeiras obras de arte. O pluriculturalismo se tornou uma característica importante da arte moderna. Uma das vocações da arte moderna é encontrar um caminho de volta a uma essência que
alguns chamam de arcaica, rituais semi-religiosos ou preocupações mágicas. Muitos artistas modernos são fascinados por esses conceitos. Se sont intéressés ou s'intéressent à ce genre de pensée. A necessidade de criação é universal. Geralmente é através da arte que descobrimos a riqueza de uma cultura. O que é a arte? Na paisagem artística de hoje, todos os estilos vivem juntos. Desde os anos 60, vemos obras bizarras em museus. Depois de formas e cores, os criadores contemporâneos se interessaram por novos materiais. Metal, plástico, lixo industrial, laser ou vídeo transformaram esculturas em instalações. O público em geral fica quase sempre desconcertado pela arte moderna. Um dos problemas do mundo de hoje referente à arte e aos artistas é que é preciso um bom nível de educação para entender a arte, porque é um desafio. Há muita arte que não é autoexplicativa e precisa ser esclarecida. Há certos artistas do século XX, como o italiano Giacometti, cujas estátuas de pessoas são muito estranhas. Há todo tipo de significado oculto nessas obras. E como você pode explicá-las se não entender de arte? Desde que Marcel Duchamp conseguiu fazer seu famoso urinol ser aceito como obra de arte, parece que tudo é possível. Para mim, a arte era algo tão sério e pomposo que fiquei feliz ao descobrir que poderia injetar humor nela. Eu aprendi muito quando descobri o humor. Foi uma libertação. Não é uma simples questão de rir. Há humor negro que não é feito para rir ou chorar. Fala por si só. É uma emoção nova que se ergue de coisas que não podemos analisar com palavras. Como sabem, museus de arte moderna estão cheios de coisas surpreendentes porque seus curadores não têm critério. Têm medo de recusar qualquer coisa. Ou seja, artistas inteligentes, enxadristas como Duchamp, perceberam que precisam de estratégia para fazer sucesso na arte. Precisam se tornar celebridades e depois nutrir e promover essa celebridade. Os artistas devem ser estrategistas se quiserem fazer sucesso. É a lição que aprendemos com Duchamp, e muitos críticos a acham triste. Em sociedades industrializadas, museus, comerciantes de arte, empresas e governos substituíram patronos ricos e monarcas.
A classificação de um artista depende mais da crítica de comerciantes do que de reconhecimento público. Muitas vezes, a arte foi dominada por escolhas de uma elite pequena. De certa forma, pode ainda ser assim. Alguém fez um estudo sobre os mais importantes comerciantes de arte, cujas atividades no mercado determinam o valor da arte, e alegam que poucos comerciantes, todos com galerias em Nova York, foram responsáveis pelo que ficou tido como a arte mais importante da atualidade. Em nossas sociedades de consumo, as pessoas especulam com obras de arte como no mercado de ações. Quando um artista morre, o preço sobe. Quem decide qual é a melhor arte moderna? O dinheiro. Há quem ache isso lamentável. No passado, a arte era definida como uma forma de beleza imaginada e concebida pelo homem. Na época, o conceito de beleza obedecia a um claro critério de estética. Isso é uma obra de arte ou não? O público deve conseguir entender. Mas os artistas não ligam se é bela ou não. Cada artista reinventa os seus critérios. Certamente não existe mais um critério universal. As autoridades estão desesperadas porque estão perdidas. A arte moderna é só para iniciantes? Devemos voltar às formas realistas? O que é belo? E o que não é? A arte moderna é geralmente desconcertante. Ela nos compele, assim como ao artista, a questionar os limites. O mistério da criação. A criação artística é um processo misterioso que ninguém conseguiu esclarecer ainda. Isso é arte? O que faz disso arte? É arte quando uma pessoa representa algo espiritual, metafísico, significativo. Os maiores artistas lutam para usar sua arte servindo a própria ideia de sagrado. Eles chegam a lugares sagrados, lugares de adoração. Repito, sejam crentes ou não, não é uma questão de fé religiosa, mas de sentido do sagrado. Eles entendem que, hoje, o que conserva a vida do artista é encontrar e seguir o caminho do significado. Hoje, se não tem significado, não tem nada. A
Atualmente, os artistas podem desenhar e representar tudo em computadores. Obras espetaculares podem ser criadas no computador. Mas uma máquina pode criar uma obra de arte sozinha? Quando nós pensamos em artistas, a forma de arte mais importante é a verdadeira expressão de algo, seja no papel ou em qualquer material que contenha a mão do artista. Não literalmente, mas a ideia de que o artista fez isso. A ideia da mão do artista se valorizou com o progresso da tecnologia e a introdução da robótica, por exemplo. Em séculos recentes, percebemos que a criação artística é mais do que habilidade e técnica. Museus expuseram obras feitas por pacientes de hospitais psiquiátricos. E esses artistas não tiveram treinamento. Um dos aspectos importantes da criação nos últimos séculos é o reconhecimento de que a arte não é um simples ofício que se pode aprender. Claro que você precisa aprender, mas o que distingue um artesão de um artista é um dom. A crença de que algumas pessoas têm algo dentro delas que aflora em tudo o que fazem. Por que uma obra ganha o louvor máximo e entra para o rol das obras-primas? Há quem ache que a genialidade de Mona Lisa reside na atmosfera especial criada pela luz enevoada da pintura. Outros a atribuem ao sorriso enigmático da personagem. E há quem veja como o sucesso orquestrado por fabricantes de camisetas. Certamente é um retrato magistral. Não sabemos se é um retrato realista, mas parece ter resumido a feminilidade da Renascença. A palavra enigmático é sempre usada. A fé na genialidade do artista transformou a forma como vemos a obra desses criadores. Percebemos no artista uma pessoa capaz de representar seus ideais de perfeição e beleza. Mas o que é a perfeição? Cada geração de artistas diz: consegui, fiz a maior de todas as telas, até chegarmos ao quadrado em fundo branco de Malevich, que foi, segundo alguns, a máxima da história da arte. Progredimos muito desde então. O ideal de arte é o passado ou o futuro? É uma discussão interminável. Sempre se diz que as obras de arte iniciam um diálogo silencioso com os que as apreciam. É a capacidade de fazer emoções aflorarem que as torna grandes obras. Embora a criação não seja vital para a sobrevivência humana, perseguimos esta atividade curiosa desde o início dos tempos. Graças à nossa imaginação, os humanos são a única espécie animal capaz de produzir imagens. A arte é útil para transmitir informação, denunciar injustiças ou nos dar uma nova visão do mundo. Sem dúvida, os egípcios tinham razão em que as pinturas permitem a sobrevivência da raça humana.
A arte sempre nos possibilitou retratar muito da história. E há razões para crer que a aventura vai continuar. Os seres humanos sempre serão impelidos a expressar sua visão do mundo. Versão brasileira Audio News.